Olá pessoal, bom dia, graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. 2 Samuel 5:1, a Bíblia diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 sobre todo Israel e sobre todo Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Jerusalém foi edificado em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada dia mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Olha o grande segredo aqui de Davi: porque o Senhor dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. E reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui claramente o valor de uma visão, como é importante você ter a mão de Deus sobre a sua vida, e você ser um visionário, ter uma visão de Deus no seu coração. Nós vemos que a visão de Davi trouxe energia, trouxe ânimo a todo o povo hebreu, a todo o povo de Israel, muito além do que o antigo rei, o rei Salomão, poderia imaginar. Note que aqui nesse trecho, a visão de Davi realizou um favor à nação de israelita, porque Davi conquista a capital de Israel, a capital eterna de Israel, que é Jerusalém. Primeira lição que nós aprendemos nesse lindo episódio é que a visão une. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui no versículo 1 ao versículo 3, 2 Samuel, capítulo 5, é que a visão nos une. Quando você tem uma visão no seu coração, essa visão une pessoas ao redor da sua visão, e Deus te usa como instrumento visionário nas mãos do Senhor. Pela primeira vez em muitos anos, todas as tribos de Israel, todos os anciãos vieram diante de Davi. Davi já reinava em Hebrom, e a partir desta unidade, desta união, surgiu a grande nação de Israel, tendo como Davi à frente, Davi como cabeça do povo de Deus, do povo de Israel. Nós vemos em segundo lugar que a visão fornece um centro de liderança, E aonde era esse centro? A cidade que Davi conquistou aqui, Jerusalém, o que também é chamado na Bíblia de Sião. Davi vai lá, toma essa cidade, os jebuseus usaram de artifício, de forma cônica, jocosa, irônica, contra Davi, como se Davi não pudesse conquistar aquela cidade, mas com a mão poderosa do Senhor. Como o Senhor estava sobre Davi e seus soldados, os valentes de Davi,
nós vemos que essa visão que Deus havia colocado no coração de Davi gerou em Davi uma conquista, um sucesso, uma vitória sobre os jebuseus, repelindo eles daquela terra, destruindo eles completamente e tomando posse da cidade de Jerusalém, dando um centro de liderança. Então, o segundo princípio que nós aprendemos, versículo 4, versículo 5, é que a visão fornece um centro de liderança. Davi começou o seu reino em Hebrom, mas desejou unir toda a terra e liderá-la a partir de Jerusalém, a capital eterna de Israel. Terceiro princípio que nós aprendemos é que a visão domina a conversão interna. A visão domina a conversão interna, do versículo 6 ao versículo 8, 2 Samuel capítulo 5. Todos nós caímos em uma conversão interna. A visão de Davi focou os seus soldados quando se aproximaram de Jerusalém. Davi foi alimentando a fé desses soldados. Davi foi passando a visão que Deus havia colocado no seu coração. Davi foi animando os seus soldados a conquistarem essa terra destemida, meio que inconquistável, e com a graça de Deus, a partir de uma visão de fé, de coragem, Davi foi e tomou a capital eterna, agora de Jerusalém, conquistada por Davi. Não é à toa que Davi é o personagem central, é o maior rei de Israel, porque foi Davi que conquistou Jerusalém, a capital eterna de Israel, à frente do seu povo. Então nós vemos aqui Deus convertendo, ao mesmo tempo animando a vida interior dos soldados e do próprio Davi a partir de uma visão. Por quê? Porque a visão domina a conversação interna, a vida interior, a fé, a coragem é gerada a partir de um homem visionário, de um homem que tem uma visão. Em quarto lugar, nós vemos que a visão inspira grandeza. Vou repetir, essa frase é linda. A visão inspira grandeza. O que Deus tem colocado no seu coração? Qual é a visão que Deus tem colocado no seu coração, meu querido? A visão inspira grandeza. Se queremos ser grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, se Deus tem colocado um sonho, uma visão no teu coração, a visão inspira grandeza. Se você quer ser grande, lembre-se, você serve a um Deus que é grande, um Deus que estabelece planos, sonhos, planos e projetos no nosso coração. E quando Deus coloca uma visão no nosso interior, no nosso coração, porque Ele quer nos fazer grande. A visão inspira grandeza, é o que nós vemos no versículo 9 a 10. O sonho de Davi para a cidade de Jerusalém ajudou tanto ele, como rei, como monarca, como estrategista, como grande estadista de Israel, mas também o povo a atingir o grande alvo em conjunto, que era estabelecer uma nação tremenda, uma nação monárquica, mas que o monarca estava conectado com Deus e Deus reinava sobre todo o povo de Israel. Nós vemos algo lindo, um grande avivamento nessa nação, um grande mover de Deus, uma terra de adoração, uma terra de culto ao Senhor dos Exércitos, ao Deus dos patriarcas, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque a visão inspira grandeza. E no caso aqui a visão foi Jerusalém, conquistar a capital eterna de Israel. E a partir de Jerusalém, o tabernáculo foi levado para lá, 24 horas de louvor e adoração, um altar ao Senhor Deus Todo-Poderoso foi erguido, e logo em seguida, com o sucessor de Davi, com Salomão, o templo de Salomão foi construído, a fim de que o Deus de Israel fosse louvado, adorado, exaltado para todo sempre. Isso só um homem visionário é capaz de fazer isso, porque a visão inspira grandeza. Em quinto lugar, a visão atrai outros líderes. Quando você é um visionário, você vai atrair outras pessoas que também são visionários, que também têm algo, tem um fogo, tem uma chama acesa de Deus nos seus corações, porque a visão atrai outros líderes. É o que nós vemos aqui, versículo 11 a 12, quando as outras nações, as outras tribos se juntaram a partir da grande vitória de Davi, as outras tribos se juntaram ao redor a partir de Davi.
essa visão atraiu outros líderes, outros cabeças de Israel, e as demais tribos de Israel se uniram a Davi, formando uma só nação, um só povo, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo escolhido, o povo da promessa. Ou seja, depois que Davi conquistou Jerusalém, outros começaram a juntar-se à causa de Davi, à casa de Israel. E a mão do Senhor era com Davi. Isso é sempre algo que me chama a atenção. Quando Deus está do nosso lado, meu irmão, não existe impossível. Para Deus não existe nada impossível. Se creres, verás a glória de Deus agindo, meu irmão, na tua vida, na tua casa, na tua família. Por isso, deixa Deus gerar uma visão no teu coração. Deixa Deus fazer algo extraordinário na sua vida. E como nós falamos aqui, os 5 princípios que aprendemos hoje: a visão nos une pessoas. Em segundo lugar, a visão fornece um centro de liderança. E Jerusalém é um símbolo disso, a capital eterna de Israel. Em terceiro lugar, a visão domina a conversação interna e motiva o nosso coração na direção de um propósito. A visão domina a conversação interna. Em quarto lugar, a visão inspira grandeza nos homens e nas mulheres de Deus. E em quinto lugar, a visão atrai outros líderes e outras pessoas ao redor de uma só causa, ao redor de um só propósito. Amém? Que você seja um visionário nas mãos de Deus. Que Deus estabeleça sonhos, planos e projetos a partir da sua vida. Lembre-se que você nasceu não por acaso. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de um propósito divino. Então descubra em Deus o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação, e deixe Deus derramar uma visão linda ao seu coração, abençoando a sua vida, mas não só a sua vida, a vida de outras pessoas também, para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Quero mandar um abraço para Jamberci Correia, a Ana Júlia Gomes, o Francisco Alves, o Chico, querido. Deus te abençoe, meu irmão. A Dariane Virgens também, preciosa, a ovelhinha nossa, querida irmã amada. O Reinaldo Ricardo também, o Júnior Garcia, a Sueli Andreazzi, a Júlia Godoy, preciosa, o Merquides, meu cunhado, Jason, o Nando Garcia, que está aqui conosco, e a Juntos Livraria e o Nivaldo Barbearia Vieira aqui, a Dia Silva Rabelo também, Vinícius Guerini. Oi, Vini, Deus te abençoe, querido. É uma alegria ter todos vocês aqui conectados conosco. E você que chegou aqui no final, talvez tenha perdido uma parte do nosso devocional, ele vai ficar disponível aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nas mídias digitais em áudio também. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, está ali disponível para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, caso você sinta no coração o desejo de contribuir conosco, as nossas mídias sociais, tem também os horários do culto, o endereço da igreja, tudo isso está disponível aqui para você. Desde já dá um joinha, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, nos ajude a ser uma ponte de amor em favor de outras pessoas. E que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.